Oi gente, o vídeo de hoje é um vídeo super especial sobre o primeiro período de medicina. Estou inclusive bem a caráter, eu vou até me desmontar aqui, porque está muito calor. Eu quero dar as minhas impressões, falar as disciplinas e as dificuldades passadas nesse primeiro semestre. Aqui com a blusinha que eu mais gostei, mais usei nesse primeiro semestre da minha turma. Muito bom, muito bom. As impressões, assim, em relação ao que eu senti do primeiro semestre. Eu achei que seria mais fácil, porque eu fiz 1 ano e meio de fisioterapia. Então eu pensei, bom, tem uma bagagenzinha, então talvez não vai ser tão difícil. Porém foi, principalmente em quesito de tempo e até de quantidade de estudos. Eu não era acostumada a ter tanto volume de estudos para pouco tempo. Então essa foi a minha principal dificuldade. E agora eu quero falar com vocês sobre as matérias que eu paguei, e foram bastante. Mas graças a Deus já deu tudo certo, estou gravando agora em férias, graças a Deus. E sobre as disciplinas, eu peguei aqui o Google Class com as matérias que foram pagas nesse semestre e vou ler cada uma delas e comentar um pouquinho com vocês. Creio que cada faculdade varia, mas pouca coisa. A primeira que está aqui é a histologia e embriologia geral, teórica. Temos a teórica e a prática. Então a teoria a gente vai ver, por exemplo, a parte de histologia, vemos o tecido epitelial, tecido conjuntivo, então a gente vai ver suas funções, onde se encontra no corpo, e na parte prática a gente vai ver as lâminas, então a gente vai ver as células, por exemplo, esse tecido epitelial simples, estratificado, ciliado, com células caliciformes. Então você tem que saber o nome de cada célulazinha, sua função. Foi assim, não foi tão difícil, mas também não foi tão tranquilo, era bastante lâminas. Acho que a parte que mais pesou foi a prática. Era muita lâmina para ver. E não somente saber o nome de cada célula, de cada composto visto naquela lâmina, como também você tem que saber a funcionalidade. Então acho que a parte que essa matéria foi chatinha para mim é a questão de quantidade de coisas e para decorar e aprender. Mas é isso. E a próxima que tá aqui é Bases Humanitárias em Medicina. Como o próprio nome diz, ela vai servir para humanizar o ser humano. É até estranho isso, mas é porque realmente existem muitos médicos que só focam na doença, não trata o paciente como um todo e acaba não respeitando ele ou até mesmo tratando mal, enfim. Então ela é bem importante, é bastante filosófico, sociológico, tem várias discussões que acaba ampliando o nosso campo de visão sobre a medicina. É uma matéria bem importante, inclusive vai ser do 1º até o 8º período. Então aí você já tira por aí. É uma matéria tranquila, não tem prova. Aquela matéria que é tranquila, serve mais para questões de reflexão mesmo. Em toda a faculdade de saúde também temos saúde coletiva. Ela é muito importante. Saúde coletiva a gente vai ter também do 1º até o 8º. No primeiro período, basicamente foi aula falando sobre o SUS, como é que funciona o sistema de saúde, como foi que se criou. Enfim, é uma matéria que eu já paguei durante 1 ano e meio todo. Acho que eu vi 3 períodos em fisioterapia, tive que rever. Foi bem tranquilo pra mim, porque eu já tinha pagado essa matéria, não senti dificuldade. E próximo semestre, creio que já vai ser prática. A gente vai parar o BS e vai aplicar na prática aquilo que foi aprendido no primeiro período. Então até o 8º a gente vai ter saúde coletiva, só que dessa vez na prática, e eu prefiro. E agora, bioquímica. Bioquímica, pelo menos na maioria das faculdades que eu falo, é o terror do primeiro semestre, porque é um pouco mais complicado, é muitas reações, é muitas enzimas, muito nome de, ai meu Deus do céu, de enzimas diferentes. Desse dia eu tava acordando e vi uma palavra bem aleatória na minha mente, que isso foi bioquímica, porque a gente tem um negócio muito diferente. Inclusive, queria destacar aqui pra vocês que eu já paguei essa matéria em fisioterapia e é completamente diferente, não completamente não, mas é muito diferente a bioquímica da fisioterapia para da medicina. A de físio, eu lembro que eu vi assim, enzima, proteína, carboidrato, a parte bem parecida com o do médio. Não tinha muita diferença não. Agora de medicina era muita reação, muito detalhe, coisas que eu nunca tinha visto no ensino médio. Porém, uma avaliação pessoal, certo? Não creio que seja aplicada para todo mundo. Mas eu observei que algumas pessoas em mim, assim, pessoas que se desgastam um pouquinho em relação ao Enem, passam alguns anos estudando, para química principalmente, para poder passar, para poder ser aprovado, eu percebi que tem um pouco menos de dificuldade. É como se você conseguisse compreender melhor aquela matéria. Por exemplo, um carbono quiral. Você vai lembrar o que é o carbono quiral, porque você teve que estudar para o Enem, por exemplo.
Então é um pouco menos difícil, mas ainda não é uma matéria fácil. Você tem que estudar bastante, tem que decorar o nome das enzimas, das reações. Olha, é uma coisa de doido. Mas assim, é estudando, não tem pra onde correr, estudar, 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 que dá certo. A próxima que temos aqui agora é estudo interdisciplinar. Essa é uma matéria bem diferente da minha faculdade, que é você fazer um mapa mental. Basicamente é assim, a gente vai se reunir com um grupo mais ou menos de 12 pessoas, junto com o tutor que vai orientar a reunião. E aí ela traz um caso pra gente. A gente vai ler esse caso, por exemplo, é uma idosa com 63 anos que tá com risco de ter doenças cardíacas. Suspeita que seja isso, 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 ela teve isso, isso, aquilo. Então a gente vai discutir o que possivelmente é aquilo que aconteceu, o que pode acontecer, o que a gente deve fazer nela, os exames, o que deve se proceder de acordo com o que foi discutido, os objetivos, as metas, enfim. Então a gente vai fazer uma discussão com as pessoas que tá ali. A gente vai para casa, vai fazer um mapa conceitual e na próxima aula a gente vai trazer um mapa conceitual de tudo aquilo que foi discutido, todas as metas traçadas, os objetivos traçados e vamos apresentar. Na verdade, das 12 pessoas, uma vai ser escolhida para apresentar o caso e aí depois vai abrir um momento de discussão, a gente vai discutir. E assim, no início eu tava achando um pouco chato porque demora muito para você pesquisar, tem que saber mais sobre a doença para poder falar, é um pouco cansativo. Eu demorava muito para fazer o mapa, eu vou colocar para vocês aqui verem. Mas no fim eu percebi que eu aprendi muito. Então eu tô no primeiro período, mas consegui aprender coisas que eu talvez só ia aprender lá pro quinto período. Então foi uma experiência bastante legal, uma matéria bastante legal, embora tome tempo para estudar para outras matérias, mas ela é importante. Depois vem a anatomia humana, teórica e prática. A anatomia, eu vejo assim, alguns vídeos que eu assisti antes de entrar na medicina, que a maioria diz que é uma das matérias mais difíceis. Talvez não pelo conteúdo em si, mas pelo volume de coisas. Então imagina, a gente estudar o corpo humano todo, cada detalhezinho que a gente tem não é fácil. Inclusive foi uma matéria que eu senti mais dificuldade, mais do que bioquímica, porque eu achei que eu não ia sentir. Por ter feito um ano todinho de anatomia e fisioterapia, eu achei que eu ia me dar bem. Só que em físio eu vi muito de músculo e eu não vi muito sobre partes mais internas, não vi veias, não vi artérias. Então assim, eu vi uma diferença muito grande, da qual eu senti dificuldade, mas já tudo certo, graças a Deus. Tô pegando o jeito, ainda vou ter mais 2 semestres com anatomia, então não acabou por aí, estou aí no processo. Então acho que a experiência que eu tive em físio me ajudou, porque eu já sabia que estudar anatomia e prática é como ir pro laboratório e ficar lá repetindo, e foi assim que deu certo. A parte teórica, eu consegui fazer bastante questão, porque minha faculdade disponibiliza, já tem resumos prontos, eu grifava, lia e passava para um próprio material meu que eu tinha que escrever para poder aprender. Eu senti um pouco de dificuldade, não vou mentir, mas estudando foi dando certo. Vou falar assim, gente, porque realmente deu muito desespero, às vezes eu não sabia como é que eu ia aprender, principalmente a parte teórica. Como é que eu vou aprender aquilo? É muito difícil. As artérias, às vezes, elas vão desembocar, não sei o quê. Eu nunca tinha estudado isso de forma profunda, eu fiquei um pouco perdida. E eu vi que não tinha jeito, é você por repetição. Eu literalmente estava aprendendo por repetição, vendo muitos vídeos, vendo muitas anotações. Eu mesma anotando o que eu estava tentando ali aprender. Foi uma loucura e vi que é isso mesmo. Mas, assim, uma coisa em geral da anatomia humana é que você vai vendo a grandeza de Deus. Você vai estudando anatomia, fisiologia, enfim, tudo isso. Você vê, meu Deus, Deus é perfeito, porque o corpo humano, gente, funciona de uma forma tão linda e tudo tão encaixado, tudo tão perfeito, que você não tem como dizer que não existe um criador perfeito por trás de tudo aquilo, né? Eu creio dessa forma, não sei como é a sua fé, mas eu fico maravilhada, isso só confirma a minha fé. E também tivemos fisiologia médica, é uma matéria que eu gosto mais do que a anatomia, eu vou explicar o porquê. A anatomia, o professor chega, olha, é isso aqui, é isso, isso e pronto, e você tem que aceitar. É uma coisa assim, decore, e não tem o que chorar não, só aceita. Já a fisiologia não, vai ter tudo explicadinho, então vamos entender como é que funciona a circulação sanguínea, como é que ocorre a respiração, como é que funciona o sistema nervoso, a medula espinhal, como é que tem toda a comunicação, os nervos, não sei o quê. Então você vai entender de forma mais teórica. Na sequência tá aqui a anatomia humana de novo, só que prática. E eu lembrei uma coisa importante de comentar com vocês, que eu acho que algumas pessoas têm dúvidas, se a gente vê mesmo cadáveres e tal. E sim, a gente vê, mas, por exemplo, eu vejo mais peças separadas. Então, por exemplo, eu vejo um pulmão, um coração,
a medula espinhal. Eu vejo no próprio corpo, mas não o ser humano todo ali, partes mais seccionadas. Então acaba que isso facilita um pouco você até ver, porque quando você vê assim, o ser humano todo completinho, assim, dá um impacto, mas depois a gente vai se acostumando, vai vendo, claro, tem todo o respeito, não pode tirar foto, enfim. Mas é uma coisa que todo mundo vai passar, quem for da área da saúde provavelmente vai ter que enfrentar e passa, gente, é assim mesmo. Ainda faltam 3, tô cansada de ler, imagina pagando, mas é assim mesmo. Extensão, integração, ensino e comunidade, era uma matéria bem legal, a gente vai para UBSs e de lá a gente vai para uma família. Então, cada subgrupo, acho que mais ou menos de 7 pessoas, né? Ou é menos, acho que é umas 7, 5 pessoas. A gente vai para uma casa com um grupo de pessoas ali e a gente vai acompanhar até o 8º período essas pessoas e vamos contribuindo, conhecendo com o que a gente tem, mesmo a gente vai ajudando eles ou só ouvindo até o 8º período e vai ser a mesma família. É bastante interessante porque já começamos a ter o contato com pessoas e entendê-las, que elas não se resumem apenas doença, que elas têm todo um contexto. Então a gente conseguiu ver quais são qual é o ambiente que ele vive, como é a vida deles. E é bem legal porque a gente vai linkando as coisas, vai conhecendo, já vai acrescentando, olha, tal dia vai ter uma coisa na UBS, você pode participar, não sei o que, então é bem interessante. Também pagamos inglês médico, e gente, não era tranquilo, porque no meu caso, eu não sou muito boa em inglês, eu não tive contato com essa matéria quando era criança, de verdade, assim, direitinho no ensino médio, então eu tenho bastante deficiência. Acho que teve umas 3, 4 provas, foram muitas, e eu tinha que estudar muito pra elas, senão eu não ia passar. Mas deu certo, mas minha gente, eu sofri, eu perdi. Teve um vídeo que era pra gente falar inglês, tem gente que já é fluente, tirou de letra, assim, foi maravilhoso, tranquilo. Pra mim não, eu tive que ficar ouvindo o áudio de uma colega minha que sabe até pegar. Mas é assim mesmo, deu certo. No fim aprendi bastante, é importante. Depois, por fim, graças a Deus, metodologia científica. Eu já tinha pagado essa matéria lá em fisioterapia bem direitinho, a professora é muito boa. Então eu também não senti tanta dificuldade assim, mas também não foi tão tranquilo, você tem que construir um artigo, enfim. Deu certo no final, só que eu tenho falado pra vocês, né? Todo mundo vai ter que passar por essa matéria, ou fazendo prova sobre o assunto. Eu acho que não tem muito sentido fazer prova, eu acho que realmente fazer artigo é algo mais palpável, até porque pra a vida acadêmica é mais útil. E essas foram as matérias pagas, foram bastante. E pra concluir, separei alguns tópicos pra discutir com vocês, que primeiro é o horário. Esse aqui foi o meu horário, eu vou colocar pra vocês verem melhor também aí. Então, aqui está. Não foi tão ruim assim. Tinha dias que eu chegava lá de 8 e saía de 3 horas da tarde. Tinha dias que eu chegava de 7 e saía de 5. Tinha dias que eu chegava de 7 e saía de 8. Mas na maioria dos dias de 3 horas eu estava liberada. Mas depende muito do dia. Enfim, eu achava isso bom. Mas ao mesmo tempo, não é porque eu estava liberada que eu estava livre de faculdade. Às vezes eu passava o dia lá, estudava lá, chegava em casa e tinha que estudar, porque é muita coisa. Então, é até uma resposta sobre muitas dúvidas de vocês. Medicina é difícil? Não é tão difícil assim. O que é complicado é você conseguir estudar tanta coisa em pouco tempo. E isso acaba gerando ansiedade, dificuldades. Que uma coisa assim diferente na minha faculdade é porque nós temos semanas de prova. Então, 2 vezes ao semestre temos uma semana toda de provas. E isso é bom e ruim. O bom é porque, por exemplo, eu fiz uma prova de manhã de anatomia teórica. Aí ela vai até só 11 horas, 10 horas. Aí só vou ter prova de novo no outro dia e não vou ter aula naquele dia. Vou ficar livre pra estudar. Isso é legal. O ruim é porque a pessoa acaba tendo prova todos os dias e é super cansativo. Inclusive eu fiquei doente, muito doente mesmo. No último dia eu tava acabada, eu fiquei até o fim do semestre tendo que tratar. Minha imunidade baixou, foi um problema. Eu já fiquei ligada, olha, eu tenho que me cuidar. Quando chegar nessa semana eu tenho que ficar mais tranquila. E assim, você tem que cuidar muito pra não acumular. Não deixar tudo pra aquela semana, senão com certeza você vai pirar. E uma coisa que eu odeio é madrugar. Eu faço de tudo pra não madrugar. Nunca fiz isso, espero nunca fazer, porque eu odeio estudar de madrugada. Não funciona pra mim. Então é uma luta pra gente tentar colocar as coisas, não é nem dia, mas tentar manter um ritmo de estudo diário, para não acumular tanto, porque acumular vai acumular. Sobre vida social, saúde emocional, enfim,
Ansiedade, com certeza, assola muito. Eu gravei um vídeo sobre isso pra vocês, vão lá assistir. Sobre sair, eu tentei ao máximo conseguir passear, ir para a igreja principalmente, mas teve muitos momentos que eu tive que abrir mão. Ou eu estudava ou eu não ia passar provavelmente na prova. Eu tinha que estar ali estudando. Eu acho que isso não é somente na medicina, como também qualquer outro curso. Eu acho que assim, o primeiro período foi tranquilo ainda. Eu acho que conforme os próximos semestres vão vir, vai piorando, porque você vai começar a fazer projetos de pesquisa, de extensão, e acaba que os horários ficam mais preenchidos. Aí é aquela questão, né? Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. E eu espero no Senhor que eu não abra mão de ir ao culto, por exemplo, que é um momento muito importante pra mim, e estar ali buscando a Deus, por exemplo. Sobre os materiais que a gente usa, tem um vídeo exclusivo aqui sobre isso, mas basicamente é jaleco, livros, luvas também é bastante importante pra gente manusear os cadernos, por exemplo. Enfim, sobre o primeiro período foi isso que eu consegui analisar. Foi bastante legal, eu me decepcionei um pouco porque eu achei que ia ser bem mais tranquilo, mas não foi tão tranquilo assim, eu ralei bastante. No fim deu tudo certo, só isso que eu tô falando, mas graças a Deus deu tudo certo, já tô de férias. Eu acredito que nos próximos semestres vão ficar um pouquinho mais complicados até a questão do horário. Eu continuei naquela de, bora fazer metas, de se organizar, que vai dar certo. As coisas vão caminhando e foi isso que aconteceu. Um dia de cada vez, vai cumprindo o que dá. Tentei ao máximo fazer exercícios físicos, me alimentar melhor, cuidar mais da minha saúde, porque eu fiz, porque eu vi que realmente você acaba estudando tanto e deixa de lado da saúde, que eu me vi numa situação de estar com a imunidade baixíssima, poucas vitaminas importantes no meu corpo. E é aquela coisa, certo, estude, mas não esqueça das outras áreas da sua vida, não negligencie isso. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Curta esse vídeo, compartilhe, coloca aí nos comentários também se você faz ou quer fazer medicina, as matérias que você já pagou no primeiro período. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.